Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse tempo de estudo. Hoje, meus amigos, nós vamos fazer um estudo de uma parte dessa obra aqui, que é o Livro dos Espíritos. Dá uma continuidade a um estudo que nós já há muito tempo fazemos dessa obra, que, a nosso ver, é uma das maiores obras que já foram publicadas para a humanidade. Acreditamos que o Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, lá na França, ele ainda será descoberto pela sociedade mundial. O Brasil é o país com o maior número de espíritas, de adeptos do espiritismo do mundo. Apesar do espiritismo ter nascido na França, na Europa, através das mãos de Allan Kardec e vários outros intelectuais da época, no século XIX, no Brasil foi onde ele floresceu, principalmente promovido pelo exemplo de vida de missionários, entre eles Chico Xavier, que trouxe essa dimensão do espiritismo evangélico para o coração das pessoas. Então, acreditando que essa obra, apesar de já ser estudada por milhões de pessoas, ela ainda será estudada pela sociedade global, devido à profundidade dela, devido à clareza, apesar da linguagem ser do século XIX, uma linguagem mais culta, mas muito clara, a objetividade. Nós consideramos, meus amigos, que já falamos aqui outras vezes, que em todas as religiões existem oportunidades de evolução, de crescimento espiritual, de aproximação de Deus. O Espiritismo, que é a nossa crença, ele traz uma proposta de uma metodologia racional e científica para estudar tudo aquilo que todas as religiões já estudaram, e estudam, e pregam. Então o Espiritismo ele não traz nada de novo na sua essência, mas ele traz uma metodologia nova, uma linguagem mais racional para tratar das questões espirituais. Porém, consideramos que todas as religiões são respeitadas, são respeitáveis. Consideramos que em toda filosofia séria que prega o bem ao próximo, a conexão com o transcendente, o indivíduo ele está no caminho da sua evolução. Acreditamos ainda que mesmo aqueles indivíduos que não têm religião, que sejam agnósticos, mas que na sua vida ele tem uma postura ética, uma postura consciente e procura respeitar o outro da mesma forma que quer que seja respeitado, procura fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Se o indivíduo consegue vivenciar isso na sua vida, acreditamos que ele também está no caminho espiritual, mesmo sem saber, mesmo sem ter uma linguagem, uma prática religiosa, porque consideramos que a espiritualidade é uma prática de vida, é uma existência individual de conexão com o amor de Deus que está em toda parte. Então, nós vamos estudar um pouquinho, continuar estudando algumas questões que Allan Kardec traz nesse livro, e que foram elucidadas pelos benfeitores espirituais, através de médiuns da época, que escreviam sobre várias abordagens humanas, científica, histórica, religiosa, filosófica. Então esse livro aqui ele é uma síntese de uma doutrina que é belíssima, principalmente porque tem no seu bojo o princípio da caridade, independente da religião. O Espiritismo ele é uma ciência do Espírito, e é isso aqui que nós estamos trazendo para os irmãos.
Nós estamos estudando, e nós vamos dar prosseguimento, na questão 68 do livro, bem no início. O título dessa questão é A Vida e a Morte. Já perceberam, meus irmãos, que pouca gente gosta de falar da morte? A morte ela é considerada hoje na sociedade como um tabu. Muita gente tem medo de falar da morte. O Espiritismo fala muito da morte, mas de um ponto de vista positivo. O Espiritismo fala muito da morte para fazer-nos entender que a morte na verdade não existe, é apenas uma passagem. Por isso ele tem um caráter muito consolador, porque ele vai trazendo o indivíduo a perceber que a existência humana continua depois do desenlace físico, que a nossa consciência, que é o espírito, continua ativo, continua vivo, que nós continuamos vivos quando chega o momento da nossa partida. Ele mostra claramente que esse corpo aqui vai voltar para o pó, vai virar terra, mas que nós não somos esse corpo, que esse corpo é apenas uma roupagem, é um escafandro carnal que muitas vezes abafa as potencialidades do espírito, mas que nós somos espíritos, almas, e que quando chega o momento da desencarnação nós estamos livres e podemos encontrar aqueles que já partiram antes de nós. Então a filosofia espírita é linda, assim como a espiritualidade. Todas as filosofias espiritualistas são bonitas, porque mostram a dimensão mais profunda da vida. A reencarnação, por exemplo, não é algo criado pelo Espiritismo. A doutrina da reencarnação já existe há milênios, antes de Cristo. Os hindus são reencarnacionistas, os egípcios eram reencarnacionistas, os gregos eram reencarnacionistas. O cristianismo primitivo, nós percebemos claramente lá no judaísmo, nos textos do Antigo e do Novo Testamento, traços da crença da reencarnação. Então, se a gente estudar profundamente, a gente vai perceber que o Espiritismo ele apenas é uma ciência que pesquisa as leis universais que sempre existiram, leis naturais, biológicas. Por isso, ele tem um caráter de consolador muito grande, porque quando o indivíduo se vê separado pela morte de um ente querido, ele vai construindo uma fé no indivíduo, o próprio indivíduo constrói essa fé de que aquela separação é provisória. Quantas mães Chico Xavier não consolou? Quantas mães que os filhos partiram e quando chegava perto do Chico, que era esse médium ostensivo, Chico trazia uma mensagem daquele filho que estava no plano espiritual, e mensagens irrefutáveis, mensagens que diziam coisas que só a mãe e o filho sabiam, o próprio Chico não sabia, mas que era para provar que ele continuava vivo. Foram milhares de mães, de pessoas consoladas pelo Chico, por essa proposta da vida após a morte. Então aqui o Allan Kardec vem tratando de uma forma muito básica a vida e a morte, porque é apenas o início de um capítulo, de um subtítulo. Então nós vamos estudar com muita leveza, com muita tranquilidade, para entender um pouco sobre isso, e cada um tirando para o seu coração o proveito do que foi refletido, do que foi lido. Allan Kardec pergunta na questão 68 aos benfeitores espirituais o seguinte: qual a causa da morte nos seres orgânicos? Nos seres orgânicos. E aí os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. Os espíritos são assim, esses mentores. Algumas perguntas eles são sintéticos, eles são objetivos. Essa é a proposta, Mas aí Allan Kardec continua perguntando: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Os espíritos respondem: sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Questão 69. Por que uma lesão do coração, mais do que de quaisquer outros órgãos, causa a morte?
os espíritos respondem: o coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. Vamos refletir um pouco sobre essa questão aqui, meus amigos. Primeiro, os espíritos, o Allan Kardec pergunta se pode comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada, ou seja, existe uma máquina, ela tem eletricidade, ela está funcionando, acabou a eletricidade, para de funcionar. Mas também se algum instrumento, se alguma peça dessa máquina quebrar, ela também para de funcionar. Então aqui os espíritos estão respondendo dentro do ponto de vista físico e não espiritual. Ou seja, o corpo tem a sua energia vital, a sua vitalidade. Se de repente algum órgão do corpo desarmoniza, descontrola, para de funcionar o corpo. Então essa vitalidade se esvai e volta à massa. Ele vem explicando aqui, principalmente nessa questão aqui 69, algo que hoje nós sabemos até com mais clareza. O coração antigamente era considerado como o principal órgão do corpo humano. E nós sabemos que ele é um dos principais órgãos do corpo humano. Mas o estudo do cérebro não era tão aprofundado nessa época aqui. Então eles colocam o coração, a lesão do coração é mais do que qualquer outro órgão, causa morte, ou seja, ele está colocando o coração como o principal órgão do corpo. E os espíritos falam: o coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. Tem várias coisas nesse livro aqui, meus irmãos, que são 1019 perguntas e respostas, em algumas traduções 1018, que a gente percebe claramente que existe o conhecimento de Allan Kardec, do século XIX, que é da cultura da época, que vai até certo ponto, de acordo com o conhecimento científico da época, e existe uma revelação também, existem revelações aqui. Existem coisas que os espíritos disseram aqui que só no século XXI a nossa ciência foi constatar. Então a gente percebe que o Livro dos Espíritos é uma união entre a cultura terrena do século XIX com a cultura celeste, com as revelações espirituais, de modo que algumas coisas eles dizem, outras coisas eles deixam que nós descobramos. Mas, de qualquer forma, a gente percebe claramente o conhecimento avançado que as entidades espirituais tinham para a época. Na questão 70, Allan Kardec pergunta o seguinte: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? E os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. É interessante essa questão aqui. Percebam que Allan Kardec e os espíritos não estão falando do espírito. Eles estão falando do corpo, da matéria e do princípio vital, que é a energia vital. É a energia que perpassa o nosso corpo. Daí nós percebemos a diferença desses três elementos. Nós temos o corpo, que é a matéria física, e nós somos um espírito que está habitando esse corpo. Só que o princípio inteligente, que é o espírito, ele não se comunica diretamente com as células, com o corpo que está encarnado. Existem outros corpos que vão fazendo essa conexão. Um deles é o duplo etérico, ou seja, é a vitalidade, a energia vital do corpo. Essa, quando o corpo desencarna, ela volta à massa. Outro é o perispírito, que é o contato do espírito com esse duplo etérico e com o corpo físico. Percebam, meus amigos, que a ciência espírita e espiritualista é muito profunda. E se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai percebendo melhor o que é o espírito. E a gente vai percebendo por que algumas pessoas acham que a alma não existe. Porque não encontram ali formas de medi-la. Tem como nós medirmos a matéria,
tem como nós medirmos e captar a energia vital da matéria, mas o espírito e o seu corpo espiritual, ele faz parte de um outro plano de existência. Daí a gente percebe a importância de diferenciar esses dois elementos para não cair no descrédito e nem sair acreditando em várias coisas. Por exemplo, os tratamentos que nós podemos fazer para nos curar, ele pode ser tratamentos direcionados a vários campos desse. Existe o tratamento físico, através dos medicamentos, né? Existe o tratamento energético, que pode ser através de um passe magnético, através de práticas orientais de medicina, né? Como a acupuntura, que trata os meridianos de energia, né? Como o reiki, que são energias, já é o campo das energias. E existe um tratamento mais profundo no campo da mente, da consciência. E aí a gente já está falando do plano espiritual, que são mudanças de mentalidade, de convicções, de valores, transformações de conceitos, mudanças de estado de consciência. Então é uma ciência profunda. Acreditamos que, à medida que a sociedade evoluir, a medicina, a saúde vai cada vez levando mais em conta essa dimensão do espírito para a saúde humana. A gente já percebe em congressos de medicina, em outros estudos acadêmicos, a espiritualidade começando a fazer parte da metodologia, começando a ser levada em consideração para a saúde humana. Estava vendo um congresso, me parece, de São Paulo de cardiologia, estava vendo uma pesquisa, fizemos uma pesquisa sobre isso, e foi comprovado lá, foi estudado que quem detém uma fé, quem detém uma crença, uma prática religiosa sincera, tem menos probabilidade de sofrer infarto, de sofrer problemas cardíacos, porque a fé traz uma espécie de uma esperança interna, uma mentalidade positiva, que isso favorece a harmonização das células, o sistema imunológico, ajuda inclusive na recuperação de pessoas que passaram por uma cirurgia, pessoas que têm uma prática religiosa se recuperam mais rápido. Então a gente percebe que devagar a ciência vai se aproximando da espiritualidade e a espiritualidade vai cada vez mais levando em consideração a metodologia científica, que faz construir uma fé mais racional, mais forte. Mas aí Allan Kardec ele faz uma conclusão aqui agora sobre essa questão do princípio vital, do corpo, do espírito. Morto, ele fala, Allan Kardec, morto ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte quando deixarem de existir. Então, Allan Kardec está falando que existe uma fonte de energia no mundo físico mesmo, e que quando nós reencarnamos, nós pegamos um pouco dessa energia para sustentar o nosso corpo físico, até chegar o momento do desenlace, onde nós devolvemos essa energia à Terra, à Gaia, e vamos para o plano espiritual, que é um outro plano de vibração. Aí ele continua: os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então fica muito claro, né?
quando tem alguma desorganização orgânica em algum órgão, esse fluido vital não tem como transmitir a vitalidade e o movimento. É quando o organismo falece. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Da harmonia do conjunto resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar. Uma coisa interessante que eu vejo que Allan Kardec coloca aqui, meus amigos, é nessa parte aqui, ó. Quando a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, ou seja, nem todas as pessoas absorvem muita quantidade desse fluido vital que a própria Terra, que o próprio plano oferece. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Nós já percebemos isso. Já vivenciamos essa questão. Está falando ali que tem alguns indivíduos que, por algum motivo psíquico, espiritual, evolutivo, conseguem absorver mais energia desse plano físico aqui. São indivíduos mais vitalizados, com mais energia, mais ativos para o trabalho. Tem indivíduos, por algum motivo psíquico, espiritual, evolutivo, não absorvem tantas energias vitais desse plano. Então, são indivíduos mais parados, indivíduos que têm uma força menor para o desempenho das atividades. E aí, isso é lógico, está tudo dentro de processos kármicos, evolutivos, que cada um tem na hora que reencarna. Mas uma coisa bonita que está falando ali é que esse indivíduo que ele tem muita energia, muita vitalidade, ele pode levar essa energia ao outro e, de certa maneira, transmitir essa vitalidade para o outro, fortalecendo o outro. Não é isso que nós vemos nos passes magnéticos? Quantas vezes o indivíduo ele entra cansado numa cabine de passe e, quando ele recebe o passe, ele sai fortalecido, ele sai leve, com mais energia. E aquele indivíduo que aplicou o passe, ele sente que a energia desprendeu dele. Temos muitos companheiros da casa espírita, nos trabalhos, juntos de nós, na aplicação de passes magnéticos, nas orações, nas palestras. E tem alguns que é interessante que nós olhamos e percebemos claramente o potencial que eles têm para o passe magnético. São indivíduos que têm uma energia muito grande, às vezes não têm uma afinidade tão grande com o estudo, com as palestras, mas tem uma carga de princípio vital e o indivíduo ele meio que se sente meio acumulado dessa carga, precisando de transmitir isso para alguém, para ajudar alguém. E aí, quando esse indivíduo ele estuda, compreende o mecanismo do passe e começa a aplicar o passe, esse indivíduo fica bem. É como se ele estivesse canalizando essa energia para alguém que esteja precisando. Todos nós temos alguns dons internos que nós temos que canalizar para o mundo. Nós não viemos aqui por acaso, nós viemos aqui a trabalho, a estudo, a aprendizado aqui na Terra. Então, quando nós percebemos que nós temos alguma energia em nós, seja através da fala, seja através da oração, seja através do passe magnético, da doação energética de alguma forma, quando a gente percebe que existe muito isso, nós temos uma obrigação, um dever moral perante as leis divinas de procurar em algum lugar transmitir isso aos outros para ajudar aqueles que estão precisando, para ajudar aqueles que precisam de absorver esse princípio vital. Da mesma forma que todos nós somos necessitados também de alguma ajuda em algum campo, aquele campo que nós já temos desenvolvido, nós temos obrigação de ajudar aquele outro. E assim, nós percebemos como os indivíduos vão ficando mais alegres, mais felizes e mais em paz
quando começa um trabalho espiritual. Seja em qual religião for, dentro da casa espírita, dentro das igrejas, dentro dos templos, o indivíduo, quando ele começa a uma atividade espiritual, começa a acontecer alguma coisa no interior dele de transmutação, que é a energia mais grosseira se transformar em energia mais sutil. E ele vai sentindo um alívio, ele vai sentindo lá no fundo da sua consciência que ele está ajudando na obra da espiritualidade aqui na Terra. Uma das coisas que os Espíritos dizem, meus irmãos, é que nós viemos para a Terra no processo da reencarnação com o propósito de espiritualizar a matéria. Existe o propósito do crescimento pessoal, que é o primeiro, mas esse crescimento pessoal está conectado com a espiritualização desse mundo aqui. Então, o indivíduo que ele tem um talento para a música, por exemplo, que ele gosta de cantar, gosta de tocar um instrumento, tem uma vocação para isso, se sente muito bem fazendo isso, é importante que ele faça isso para o bem. Que ele use essa arte e esse dom que ele tem para promover a vida, para promover a espiritualidade, para melhorar a vida dos irmãos. Fazendo isso, ele vai estar canalizando essa energia interna e melhorando a sua própria vida também. Se o indivíduo tem um outro dom na área da construção, ou na área do esporte, ou na área do uso da palavra, ou na área da mediunidade, ou da ciência, se o indivíduo ele tem essa energia interna e ele não coloca isso para fora, isso fica como um nó dentro do indivíduo e pode desenvolver um processo até depressivo. Ele precisa de desenvolver esses talentos na linguagem do Evangelho, ele tem que multiplicar isso, então ele tem que exercer isso e ajudar o mundo com isso de bom que ele já tem dentro de si. Nós vivemos em uma sociedade, meus amigos, que valoriza muito o negativo. E é importante que a luz seja colocada em cima para todos verem. Então, se cada um tem uma luz, mesmo que seja pequena, que possa colocar essa luz para todos verem, porque vai incentivar os irmãos a prosseguir e procurar a sua luz também. A luz que cada um tem dentro de si. E de alguma forma vai ajudar. Tem pessoas que têm uma capacidade da inteligência emocional, de chegar perto do outro, sentir o que o outro está sentindo, ter uma conversa que faz com que o outro se sinta bem, se sinta em paz. É um talento. Tem pessoas que têm um talento da cura. Então, os talentos estão aí. E tudo são energias. Então, como nós lemos, essas energias, elas têm que ser canalizadas. Depois aqui, meus amigos, para finalizar, no próximo capítulo, que nós vamos continuar no outro estudo de forma mais completa, dando continuidade, Allan Kardec vai tratando da inteligência e do instinto. E é muito interessante, e peço a paciência dos irmãos para nós refletirmos um pouco esse trecho aqui. Na questão 71 está assim, Allan Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem: não, pois as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É precisa a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. É interessante aqui que ele vem colocando essa distinção. Ele vem mostrando que a inteligência é do espírito, a energia, o instinto já é do ser orgânico. A inteligência é do ser pensante, que permanece vivo depois do desenlace físico. Mas ao mesmo tempo, olha bem que o Espírito está falando, a inteligência e a matéria são independentes.
já que um corpo pode viver sem inteligência. Por exemplo, as plantas têm vida, tem o princípio vital e tem o corpo físico, o corpo da planta. Aí Allan Kardec faz um comentário aqui: a inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e da sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e promoverem as suas necessidades. Daí, como nós dissemos no estudo anterior desse livro, o espírito não poder reencarnar, o espírito humano não poder reencarnar numa planta ou num animal, porque o espírito ele reencarna apenas no corpo que está apropriado através dos seus órgãos a manifestar a inteligência dele. A planta não tem inteligência, mas existe um princípio vital ali de vida. O animal tem uma inteligência, mas é uma inteligência rudimentar. O cérebro do animal não é capaz de suportar a inteligência de um espírito humano. Ele coloca aqui, na questão 72A, se poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material. Aí os espíritos respondem: isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, por enquanto, é uma delas. Ele fala, por enquanto, mas de modo geral a gente percebe que nós somos inteligência divina também, individualizada. Por isso que nós temos a genética de Deus, é isso que eles deixam subentendido aqui. Mas nós somos seres únicos, individuais, genuínos. Na questão 73, ele coloca: o instinto é independente da inteligência? E os espíritos respondem: não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Olha que interessante. O instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. A gente percebe claramente isso nos animais. Como que os animais sabem algumas coisas sem pensarem sobre aquilo? Como que as aves, por exemplo, migratórias, sabem qual direção elas vão? Quando está chegando o inverno, elas têm que ir para uma região mais quente para poder se reproduzir. Como que a lagarta, quando chega a época dela se metamorfosear e se transformar numa borboleta, como ela sabe que ela tem que subir numa árvore, ficar em local seguro, para depois ali ela quebrar o casulo e sair voando? Ela sabe disso. A casa do João de Barro, por exemplo, é perfeita dentro da necessidade dele. Se a gente perceber na natureza, os animais sabem exatamente o que eles têm que fazer. E isso nós chamamos de instinto, mas isso é uma inteligência natural que cada um tem. E é interessante, meus amigos, perceber que nós também temos essa inteligência natural. Mas muitas vezes a nossa razão está tão superexcitada, a nossa inteligência está tão agitada, que nós perdemos o contato com esse instinto natural, que pode se manifestar através da intuição e nos apontar caminhos seguros de existência. Acreditamos, para finalizar aqui, meus amigos, que existem algumas práticas que nos ajudam a sentir mais o instinto, mas não no sentido animalesco, mas no sentido da lei divina que está em nós. E sairmos um pouco da escravidão mental e perceber que a intuição aflora e transcende o próprio raciocínio muitas vezes. Dizem algumas entidades que nós saímos do reino da animalidade, que era o reino do instinto, onde não tínhamos livre-arbítrio, e chegamos no reino humano, onde nós podemos escolher, pensar racionalmente. Mas que o próximo patamar evolutivo que alcançaremos é o reino da intuição, onde nós transcenderemos a limitação da nossa mente e teremos uma visão de conjunto,
uma percepção do cosmo maior. Não temos condições de falar como é isso, mas de vez em quando todos nós temos isso na nossa vida. Uma percepção intuitiva, algo que aponta uma direção e a gente percebe depois que realmente aquela direção é a certa. É um sexto sentido. Todos nós, com a evolução, vamos desenvolvendo isso. Meus irmãos, vamos ficando por aqui no estudo. Fizemos um estudo mais prolongado, de propósito, para estar estudando devagar essa obra, extraindo tudo que ela tem para nos dizer. Em outro momento, faremos mais um estudo, dando continuidade de forma gradativa, devagar, dentro da nossa limitação. São algumas reflexões para entendermos cada vez melhor essa obra magnífica. Um grande abraço a todos os irmãos, muito obrigado àqueles que me ouviram até aqui e que Jesus possa estar sempre conosco. Muita paz.